Igreja Vida Cristã em Cristo Jesus, um lugar pleno de amor e da graça do Senhor Jesus. Ministério Pastor Sandro Diniz. Muito obrigado, meu Deus, em nome do Senhor Jesus. De todo o nosso coração nós te agradecemos pelas palavras que o Senhor sempre nos dá aqui nesse lugar. Muito obrigado. Palavras de força, palavras de bom ânimo, palavras de sabedoria, que entrando em nosso coração, Senhor, nos transforma, nos traz paz, nos traz consolo, nos traz transformação, conhecimento, nos traz vida, vida verdadeira, Senhor. A tua palavra aqui nesse lugar tem nos trazido vida verdadeira. E eu recebo olhos iluminados, a mente de Cristo, a sabedoria predestinada, para que todos compreendam a glória de hoje e respeite cada vez mais a tua soberania, Senhor, nos céus e na terra. Que todos digam amém e graças a Deus. Louve ao Senhor com as suas palmas. Graças a Deus. Hoje nós vamos falar sobre os justos de Deus. Então, o nome da reunião, anote: os justos de Deus. É a glória de hoje. Você que me acompanha na internet, anote: os justos de Deus. Pastor Sandro, quem é o justo de Deus? O Evangelho responde, mais precisamente lá em Hebreus capítulo 10, verso 38, e vamos direto ao assunto, a essa evidência, em Hebreus 10, 38. Quem é o justo de Deus? Vamos começar por Hebreus 10, 38. E começa assim o Evangelho, em Hebreus 10, 38. Todavia, o meu justo viverá pela fé. Então, o justo de Deus é aquele que vive pela fé. É um alguém focado na verdade e no Evangelho de Deus, no Evangelho da graça. Ele não precisa de objetos ungidos. Ele não confia em sal, ele não confia em manto, ele não confia nessas coisas que são dadas nas igrejas. Ele não precisa de pedaço de pão, de pedaço de manto, para Deus transformar a sua vida. Ele não anda atrás de correntes, de campanhas, para tirar encosto. Para ele não importa templos luxuosos, mas um coração voltado para Deus. Esse é o justo do Senhor. A vida dele está focada no Evangelho e no Deus Espírito. O justo sabe que ele tem vitória sobre a depressão. Ele sabe que ele tem vitória sobre o nervosismo, sobre o medo, sobre qualquer outra situação, como também vício do cigarro, vício da bebida, crescendo no Espírito, se alimentando, congregando. E isso Deus dá aqui para nós, para que naturalmente você vença a depressão, vença o vício. Ele tem dado aqui para nós o seu alimento. Então, é assim que vive o justo de Deus. É assim que ele vive, é assim que ele vence qualquer situação. Focado no Evangelho, confiando só em Deus, buscando só o reino de Deus, porque ele não acredita que o que essas igrejas fazem transforma a sua vida.
mas sim o Deus da Bíblia. Amém? Ele não vive como um bobão, passeando pelas igrejas, que só dão besteira para as pessoas. Então o justo é aquele que vive pela fé, num Deus que ele não vê, mas que ele sente, ele crê, existe. Eu também não estou vendo os anjos, mas a Bíblia diz que eles existem para me servir, eu também creio. Isso é ser justo. Ele faz tudo pela fé. Ele não vive por vista. Detalhe importante: o justo não vive por vista. Bom, tem pessoas que pensam assim: quando eu tiver isso e aquilo, quando essa situação acontecer, quando Deus arrumar a minha vida, me prosperar muito, mas muito mesmo, aí eu vou começar a semear na igreja. Aí eu vou começar a semear dízimo, começar a semear oferta. Olha, pode contar comigo. O justo mesmo que vive pela fé, ele não vive por vista. Ele não espera primeiro tudo isso acontecer. Ele vive a palavra, porque ele entende que Deus só dá semente àquele que semeia. Então ele pensa: bom, eu vou fazer primeiro, eu vou plantar, eu vou obedecer, e creio que dessa maneira, o meu Deus, na sua bondade, por minha fidelidade, Ele vai vir e vai arrumar o quê? A minha vida. Amém? Então o justo não espera primeiro as coisas acontecer para ele crer, para ele fazer. Ele vive por fé. E por ele viver por fé, ele obedece a palavra, ele faz antes, crendo que a palavra vai se cumprir, que ele vai tomar posse da promessa lá na frente. Amém? Ele não vive por vista, ele vive por fé. E é fato, é bíblico: se a pessoa não é fiel no pouco, ela nunca será no muito. E isso está descrito lá em Lucas 16, é o capítulo, verso 10. Anote para você refletir, meditar em sua leitura em casa. O justo, uma característica muito linda que ele tem, além de viver por fé e não por vista, ele é corajoso em viver a palavra. Ele assume o evangelho, aonde ele está. Ele assume a graça de Deus em sua vida. Senhor, antes eu estava atrasado no conhecimento, eu estava cego, mas hoje eu enxergo, hoje eu tenho entendimento. Muito obrigado. E o que depender de mim, eis-me aqui, Senhor, para te servir, para semear nessa obra, para cuidar desse lugar, para compartilhar o teu evangelho. É uma pessoa que assumiu a palavra em sua vida. Ela não tem vergonha de dizer que é cristã e que congrega. Tem pessoas que têm medo de assumir que vai à igreja, que é cristão, para as pessoas não falar: ah, pastor, lá no meu trabalho eu não falo não, para as pessoas não ficarem me criticando, me zombando, falando coisas. Então eu nem falo. Como assim? Deus não tem vergonha de você. Ele diz que você é a menina dos olhos dele. Ele diz que você é propriedade exclusiva dele, que você é um filho amado, e que ele sempre vai usar de misericórdia para contigo. E você tem vergonha do evangelho? Vergonha de assumir o seu Deus? Não tenha vergonha de assumir o seu Deus, por medo de ser rejeitado, por medo que alguém zombe da sua fé. Abençoado, você vai aprender um pouco mais adiante. Jesus falou: olha, se você quer me servir, saiba que você será odiado pelo mundo. Você vai ser rejeitado por muitas pessoas. Algumas amizades vão se manter, outras vão embora. Quando você assume o evangelho da graça na sua vida, algumas amizades vão se manter, mas outras vão te rejeitar, viu? Até dentro da família. Vão evitar até te convidar para uma festa. Ah, não convida ela não, porque vai querer falar da igreja dela, da igreja dele. Deixa para lá. É, meu filho.
Saiba que você será rejeitado. Jesus falou. Mais adiante a gente vai meditar sobre isso. Então, o justo, ele assume a graça de Deus em sua vida. Eu declaro você também assumindo a graça de Deus em sua vida. A tua graça é tudo para mim, Senhor. Olha como é bem-aventurado a vida do justo, daquele que vive pela fé. Abrindo a sua Bíblia no Salmo 37, verso 25. Olha como é bem-aventurado o justo de Deus. Olha só, começa assim, Salmo 37, verso 25. Davi, na experiência de servo, de filho, de um justo de Deus. Quem entendeu o que é ser justo? É aquele que confia, aquele que vive pela fé. Amém? Está ali um justo de Deus. Fui moço, e já agora sou velho. Eu não posso falar aqui, porque eu ainda continuo sendo moço. Mas o pastor Heraldo, que já é velho, ele já pode dizer isso aqui, é para muita gente. Porque os cabelos brancos, né, não nega a idade dele. Ele pode aqui afirmar esse verso para muitas pessoas. Eu ainda sou moço, né? Fui moço e já agora sou velho. Porém, jamais vi o justo desamparado, nem a sua descendência a mendigar o quê? O pão. Nem ele nem a família é desamparado por quem? Por Deus. Que coisa linda. O justo é honrado sobre a terra. Diga, Deus é um bom pai. Ele não desampara os seus filhos, o seu justo. Amém? O amor dele, abençoado, está sobre você. Diga para esse irmão que está pertinho de você, o amor do Pai está sobre você. O amor do Pai está sobre você. Receba essa palavra. Está vendo? É bem-aventurado o justo. Tem mais aqui, ainda no livro dos Salmos. Salmo 112, a partir do verso 1. E assim diz o Salmo 112, a partir do verso 1. E vamos ler até o verso 7. Aleluia! Bem-aventurado o homem que teme ao Senhor e se compraz nos seus mandamentos. Amém? É aquele que tem obediência à palavra de Deus, obediência à voz do seu Deus, porque Deus fala ao nosso coração. Fala ou não fala? Fala. A voz de Deus fala. E eu recebo você sempre dizendo amém para a voz do teu Senhor, quando Ele falar ao teu coração. Meu filho, seja mais perseverante, seja mais firme, congregue mais. Amém, meu Senhor. Eu vou ser mais perseverante, eu vou congregar mais. O que teme ao Senhor é obediente à sua voz. Meu filho, faça uma aliança comigo, seja fiel. Meu filho, semeie para que haja mantimento na minha obra. Seja um dizimista, seja um ofertante. Amém, meu Senhor, eu vou ser. Meu filho, essa pessoa está sofrendo, está precisando muito da minha palavra. Fala da minha graça para ela, da minha graça para ele. Fala para essa pessoa ouvir a minha mensagem na internet. Dá um CD para essa pessoa, com a palavra da minha graça. Amém, meu Senhor, eu vou falar, eu vou fazer. Aquele que se compraz na palavra de Deus, na voz de Deus, ele está sempre pronto para dizer, amém, meu Senhor, eu vou fazer. Guarde isso, isso é muito importante, porque Deus fala contigo, hein? E Ele tem falado muito por esses dias, e eu declaro e recebo você, amém, meu Senhor, eis-me aqui, eu vou fazer. Verso 2, Salmo 112. A sua descendência será poderosa na terra, será abençoada a geração dos justos. Diga, eu recebo. Na sua casa há prosperidade e riqueza. Diga, eu recebo essa palavra.
E a sua justiça permanece o quê? Para sempre. O justo tem prosperidade com abundância e também tem justiça de Deus. Eu recebo. Pastor, tem umas coisas para resolver essa semana. O justo tem justiça de Deus. Verso 4. Ao justo nasce luz nas trevas. Ele é benigno, misericordioso e justo. Amém? Você pode estar em um dia muito ruim, muito difícil da sua vida. Meu Deus, ao ponto de você falar, meu Deus, que dia difícil hoje está sendo para mim. Que Paulo chama, de dia mau. Mas mesmo assim, para o justo, nasce luz nas trevas. Nesse momento que você diz assim, meu Deus, como hoje está sendo difícil. Aí Deus, calma, meu filho. Vai nascer luz nessas trevas aí. Vai vir provisão para ti. Você não vai ficar desamparado. Não vai faltar não. Diga, eu recebo essa palavra. Os anjos vão ministrar a teu favor. Seguindo, ditoso homem que se compadece e empresta, ele defenderá a sua causa em juízo. Não será jamais o quê? Abalado, será tido em memória o que? Eterna. Não se atemoriza de más notícias. O seu coração é firmado e confiante em quem? No Senhor. Mais tem Deus para me dar do que essas pessoas, essas tribulações para me tirar. É confiante no Senhor. Não se atemoriza com nada. Mesmo que venha uma notícia negativa. Olha, você está sabendo? Vai vir umas medidas novas aí do governo aí, vai vir umas mudanças aí, e tem muita gente que vai perder o benefício aí da aposentadoria, vai perder isso, vai perder aquilo. A pessoa que está alicerçada em Deus, o justo de Deus, ele não se atemoriza com más notícias. É mesmo? Vai vir essas mudanças todinha aí? O meu Deus é comigo. O meu Deus é comigo, porque eu não dependo do homem, eu não dependo do governo, para viver uma vida transformada, uma vida com sabor. Eu dependo de Deus. Eu dependo de Deus. Quanto a mim, eu estou confiante, porque Ele tem me guardado até hoje, Ele tem me sustentado até hoje. E Ele diz, ao meu justo, nada faltará. Ele não se atemoriza com nada, nem com essas pessoas fanáticas que vêm com previsão de fim do mundo. Olha, o Senhor está voltando, hein? E agora tem uma nova previsão, é no ano tal, no mês tal, vai acontecer. O justo de Deus, eu sou um salvo mesmo, se Ele vier, amém. Meu espírito não morre, meu espírito nunca vai ser destruído. E dessa vez, minha filha, esse mundo aqui vai ser destruído com fogo. Quem já ouviu essa história? Levante a sua mão. Olha, a primeira vez foi com água, agora vai ser com fogo, minha filha. Só de falar, me arrepio todo. Tem gente assim, se arrepia fácil, dona Divina? É tanto arrepio que misericórdia. Eu estava vendo esses dias na internet que teve uma previsão do fim do mundo para 23 de setembro desse ano. E já passou e o mundo não acabou. Dia 23 de setembro tinha uma previsão de fim do mundo. Como também teve para o ano 2000, para 2012. Lembra 2012 também? Teve até um filme em 2012. Agora, o de 2000 foi o que mais assustou todo mundo. 2000 chegará. Dona Divina até lembra que ela ficava sentada assim num cantinho e a vozinha dela falava, era uma garotinha desse tamanhinho, minha neta, escute bem, Divina, 2000 chegará, minha filha, mas 2000 não passará. Ela ouvia isso, falava, meu Deus do céu, é o fim mesmo. Ela desse tamanhinho, um grãozinho de gente, pequenininha, e ela já ouvia isso desde moleca. 2000 chegará, mas não passará.
Ela já está em 2023. Verdade. Passou, né? E essa mulher está em 2023, reinando em vida aí, ó. Passou. Abençoados. Aquele que está no Senhor, o justo de Deus, ele não se atemoriza de mais o que? Notícias. Quanto a mim, estou tranquilo, estou seguro. Eu sou um espírito, eu sou um anjo predestinado, espírito não morre, mas vai ser destruído com fogo. Morre a carne e o meu espírito vai ao Senhor. Amém? Ficou claro esse ponto? Ainda aqui nos Salmos, vejamos o Salmo 34, verso 15. E começa assim o Salmo 34, verso 15. Os olhos do Senhor repousam sobre os justos, e os seus ouvidos, guarde bem isso, estão abertos ao seu clamor. Como é bom ler isso aqui, porque isso aqui repreende a nossa carne, exorta, porque tem muitas pessoas que pensam assim: Deus não está me ouvindo, Deus não está olhando para mim não. Como que Deus está olhando para mim se deu errado isso aqui? Deus não está, Deus não está, Deus não está, Deus não está. E Deus está, amém? Só que existe o tempo para as coisas se acertarem, se arrumarem na sua vida. Graças a Deus, mas Ele está. E daqui a pouco nós vamos orar e Deus vai ouvir o seu clamor. E vai livrar você, recebo, de todas as suas tribulações. Seguindo, o rosto do Senhor está contra os que praticam o mal, para lhes extirpar da terra a memória. Clamam os justos e o Senhor os escuta, uma vez mais, hein? E os livra de todas as suas tribulações. Perto está o Senhor dos que têm coração o quê? Quebrantado, e salva os de espírito o quê? Oprimido. O justo, ele tem coração quebrantado, ou seja, coração humilde. Ele tem prazer no seu Deus, em meditar na palavra do seu Deus, e ele pensa sempre: primeiro a minha comunhão com Deus, depois as demais coisas, depois eu vou ali, depois eu resolvo aquele assunto, primeiro meu Deus. O justo, ele não sabe viver distante da palavra do seu Deus. Ele entende: eu preciso, porque se eu não alimentar o meu espírito, pastor, eu sei, porque eu me conheço, a minha carne cresce, as preocupações dentro de mim me matam, me sufoca. Então preciso estar sempre congregando, pastor, porque eu sei a carne que eu tenho. E veja que quando você congrega, você fica como? Em paz, tranquilo, há um conforto, porque o seu espírito está sendo alimentado. Seguindo, verso 19: muitas são as aflições do justo, mas o Senhor de todas o livra. E é verdade, viu? São muitas, muitas. E eu posso dizer para você uma coisa: o justo de Deus sofre mais do que o ímpio. Sofre mais do que o ímpio, porque o justo não revida a afronta que ele sofre. Ele não revida, ele não parte para cima, não entra em briga. Pessoas se colocam diante de você para defamar você, falar mal de você, até para dizer: você não é cristão coisíssima nenhuma, você é uma falsa evangélica, um falso cristão. O justo passa por isso às vezes, e ele suporta. O justo sofre mais do que o ímpio, abençoado, do que aquele que não tem relacionamento nenhum com Deus. Porque o ímpio revida, ele parte para cima, ele quebra a cara do outro, ele xinga, ele puxa a peixeira. E você, o justo não,
ele suporta, ele ora por dentro, ele pede paciência a Deus para aguentar aquela pessoa dentro de casa, não é assim? Para suportar aquela pessoa lá fora. Você até pede, meu Deus, guarda o meu coração dessa pessoa, que fala tanta coisa ruim, diz tanta coisa negativa, até para com a minha vida. O justo sofre muito. Muitas realmente são as aflições do justo. É verdade o que está aqui. Um pastor então, olha lá, ó, o ladrão. Tem muitas pessoas que já falaram isso de mim. Olha lá o ladrão. Mas o justo não leva em consideração, não recebe no seu coração aquela palavra, porque ele sabe que o seu trabalho é honesto no Senhor. Já me chamaram eu de uma cristã falsa, pastor. Falso evangélico, por causa da palavra da graça. Mas aí dentro você suporta, porque você sabe que o que você falou é verdade de Deus. Você é honesto naquilo que você está dizendo, porque você tem conhecimento da palavra de Deus, amém? Você sabe, então você suporta, você faz como Jesus. Pai, perdoa, porque não sabe o que fazem, não sabe o que estão dizendo. Tenha misericórdia dessas pessoas. Veja, o justo sofre mais do que o ímpio. Está aí um exemplo, Jesus apanhou, levou o cusparado e ainda falou, Senhor, tenha misericórdia, não sabe o que estão fazendo. Veja que realmente o justo sofre muitas aflições. Muitas realmente são as aflições do justo. Aparecem pessoas para zombar da tua fé. Comigo isso já aconteceu, e contigo também. Aparece, abençoados, para questionar a tua vida. Não é por nada não, eu não vou à igreja nenhuma, mas eu tenho isso, eu tenho aquilo, tenho minha casa própria, não vivo de aluguel, eu tenho uma renda X, eu tenho isso e tenho mais aquilo. E você? Cadê a tua casa? Cadê isso? Cadê aquilo? Veja, o justo sofre mais do que o ímpio, porque aparece até essas pessoas para atazanar o nosso juízo, para questionar a soberania de Deus em nossa vida. Ah, como é que pode? Você não está na igreja? Não era para estar doente, não era para estar com essa dor, não era nem para ter resfriado. Mas como assim? Ou você que está aí do outro lado, como assim? A gente está num corpo de carne, abençoado. A gente está sujeito a muitas coisas, até você passa. Mas quando a gente serve a Deus, a gente é mais observado pelos outros. Eles estão mais de olho. A gente está na mira. Quem está entendendo o que eu estou falando? A gente está na mira, estamos de olho. Qualquer coisa que acontece, só é. Você não está na igreja, mas você não acabou de vir de lá. Não era para ter acontecido isso, não era para ter perdido isso, não era para isso nem aquilo ter acontecido. A gente é questionado o tempo todo. Jesus falou, olha, vocês querem viver o reino de Deus? Tem certeza? Querem mesmo ser discípulos? Vocês serão odiados pelo mundo. Vocês serão perseguidos pelos de casa e por todos fora também. Até os da tua casa vão te perseguir. Estejam certos disso. Isso está descrito lá em Mateus capítulo 10, verso 22. Tem aí para colocar no telão, por favor, para remir o tempo. Sereis odiados de todos por causa do meu nome. Vê se isso não está acontecendo. Aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será o quê? Salvo, será recompensado. Mas você tem que perseverar até o fim, abençoado. Vai chegar um momento que essa pessoa que questiona, cadê o teu Deus? Vai ver a glória do teu Deus agindo na tua vida. Receba essa palavra, meu Senhor. Depois que você assume mesmo a graça de Deus em sua vida, até algumas amizades se afastam. Umas ficam, se mantêm, outras, se manda. Tem até vizinho que para de falar com você, porque já entendeu que você é da graça de Deus, que você não pensa e nem fala como os da lei. Você não fala de diabo, de encosto, de olhado, de macumba, isso e aquilo,
você já chega cortando o assunto. Lá vem ela falar que não tem diabo, que não tem demônio, que não tem outro. Tem sim. Ontem mesmo eu vi o Satanás no meu quarto, estava falando que não tem demônio. Tem sim, eu vejo ele. Abençoado, tu está vendo o quê? Rapaz do céu, cuidado, hein? E eu vejo sim, pastor, com chifre, rabo e tudo. Será? Rapaz. E o garfo também não? E o gato preto também não está vendo não? Ah, misericórdia, viu? Hebreus 2,14 diz que todo mal já foi destruído, mas tem gente que está vendo o negócio. Então você que quer servir a Deus na graça, no Evangelho, saiba que você vai passar por isso. As pessoas vão te perseguir, vão questionar, que igreja é essa, que lugar é esse, que não crê no diabo, que fala que o diabo não existe. Está doido? Lógico que ele existe. Ontem mesmo, eu vi ele, ontem mesmo, ele fez com que meu filho perdesse o emprego, ontem mesmo ele me derrubou em casa. Vai tomar remédio para fortalecer os ossos, está caindo à toa, hein? Aí fica botando a culpa no diabo, né? Vai se alimentar, irmão. Ontem mesmo as panelas caiu lá em casa, pastor. Fecha a janela. O vento, vai lá, derruba. Ô diabo! Então as pessoas, olha, se o diabo existisse, era bom que fosse na porta. Quem é? Sou eu, Satanás. Você não falou que eu estou derrubando, fazendo? Você tem que parar de mentir, usar meu nome, hein? Mas eu ia mesmo na porta para cobrar, sabe? Você está vivendo uma vida de safadeza, de sacanagem. E esse erro eu cometi, foi o diabo. Não, foi a sua carne, você mesmo quis fazer aquilo lá. Aí fica botando a culpa no diabo. Aí se o diabo estivesse de pé mesmo, sou eu, Satanás. Você não falou lá que foi, você fez o errado por minha... Mentira, viu, minha senhora? Ele fez, ele bebeu, ele fumou, ele fez e aconteceu, porque é um safado. Não põe meu nome no meio não, hein? Eu sei que eu não presto, mas também não sou tanto assim. É verdade, rapaz. Hoje todo mundo põe a culpa no diabo, né? O erro, os acontecimentos da vida. Abençoado, eu já ensinei isso, tem até um tema na internet, na livraria. Diabo ou carne? Meu Deus do céu. Bom, mas esse não é o objeto. Mas não custa nada falar sobre o assunto. Então você que quer servir ao Senhor, saiba que você vai passar por isso, por muita perseguição. Você vai ser rejeitado por muitos. Rejeitado até pela família às vezes, hein? Vai ter festa aqui, mas não chama ela não. É boca de siri que fala, né? Não fala nada não. Porque quando vem, fica falando da igreja dela, o tempo todo da igreja dele. Eu não tenho um saco para ouvir não. Não chama não, não chama não. Vai falar da igreja dela. Veja, por causa da fé que temos na graça, por sermos uma pessoa que declaramos o Evangelho, passamos por muitas coisas. Então, realmente, muitas são as aflições do justo. Além da gente passar pelos problemas, né, nessa vida, o justo sofre mais do que o ímpio, que não tem nenhuma comunhão com a palavra de Deus. Agora, um detalhe muito importante nisso, e eu quero ler uma vez mais aqui, o Salmo 34, verso 19. Muitas são as aflições do justo, mas o Senhor de todas o livra. O que livra? Uma mente natural não entende o que eu vou dizer agora. Não compreende. Como assim? O que livra é o mesmo que permite as aflições. O que livra é o mesmo que permite que você seja provado. Isso para uma mente sem o conhecimento da graça de Deus é loucura. Mas como assim? Então quer dizer que Deus livra e também é o mesmo que permite? Ele faz o bem e faz o mal ao mesmo tempo? Não, isso é loucura. Esse pastor está ensinando a Bíblia toda errada para vocês. Satanás sim faz o mal, mas Deus só coisas boas. Ele é o livrador, mas não o causador. Não. Ele causa e livra, livra e causa. É o mesmo fazendo as duas coisas. A gente tem que ter muito conhecimento de Deus para entender isso e ter maturidade, reinar em vida
com uma palavra dessa. Quem colocou Jó à prova? A passar por todas as aflições que ele passou, como justo de Deus? Deus. Foi Deus que permitiu tudo que ele passou. E outra, ele não passou pela situação porque ele fez algo ruim, algo mal. Ele passou por muitas aflições sendo uma pessoa inocente. Nessa vida, tem coisas que a gente colhe, a gente é provado e colhe porque fizemos algo mal, algo ruim, mas nem sempre é assim. Às vezes estão sendo provados e a gente é inocente, não fizemos nada. E Deus está provando você, como fez com Jó. Olha o que diz o livro de Jó, capítulo 1, verso 1, para confirmar isso que eu estou dizendo. Jó 1, 1. E começa assim o livro de Jó. Havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó, homem íntegro e reto, e temente a quem? A Deus, e que se desviava do mal. Então veja, mais adiante vai falar que esse homem passou por muitas aflições, mas era um homem que temia quem? A Deus. Era um homem inocente, mas que Deus permitiu que fosse o quê? Provado. Gente do céu, por que esse homem sofreu tanto, pastor? Para aprender e nos ensinar como nos ensinou. Esse livro de Jó, tudo isso aqui está registrado para nos ensinar a reinar sobre a terra quando é momento da nossa aprovação. Amém? Como que você deve reagir e continuar amando o seu Deus. Amém? Seguindo, no capítulo 1, verso 7, olha o que diz aqui, 1:7. Então perguntou o Senhor a Satanás: de onde vens, Satanás? Respondeu ao Senhor e disse: de rodear a terra e passear por ela. Perguntou ainda o Senhor a Satanás: observaste o meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desvia do mal. Como pode, né, pastor? Deus amava esse homem e provou ele. Ele amava, ó, e reconhece, ó, ele é temente a mim, ele me ama. Eu também amo ele. E em seguida, veja o que Deus faz. Uma mente natural, sem o conhecimento de Deus, não entende um negócio desse. Como é que pode uma pessoa reconhecer que eu sou reto, temente a Ele, sabe que eu o amo, e essa pessoa também me ama, e depois me prova? Também não cabe, não entra numa mente natural, Deus tirar um povo do Egito, e depois usar o inimigo para perseguir o próprio povo que Ele está tirando de lá. Abençoado, não dá para questionar o departamento de quem? De Deus. O que Ele faz ou deixa de fazer. Mas como assim? Como é que Deus quer libertar um povo e depois endurece o coração de quem? De Faraó. Quem foi que endureceu o coração de Faraó? Deus mesmo. Deus fala: Moisés, tira o meu povo daí. Aí Moisés vai lá conversar com o Faraó. Aí quem é que endurece o coração de Faraó? Que confusão é essa? Eu vou te fazer uma pergunta, e vou fazer ela várias vezes. Você consegue amar um Deus assim? Você que está me ouvindo aí, você consegue amar um Deus assim? Pensa aí, você consegue amar um Deus assim? Que livra você de muitas aflições, e ao mesmo tempo, é Ele que permite todas elas. Um Deus que abre e depois fecha a porta. Você consegue amar um Deus assim? Pense e não me responda. Você consegue? Quando a gente terminar a reunião, você consegue falar com Ele e dizer: eu te amo, eu te adoro, eu quero mais e mais da tua graça na minha vida? Você consegue servir a um Deus assim? Que endurece o coração do inimigo para não te favorecer?
Ou que vai lá e fecha uma porta que você está precisando tanto passar por ela? Você consegue amar um Deus assim? Pensa aí. Porque tem igrejas aí que está no domingo da revolta. Domingo da revolta. Vamos lendo aqui. Perguntou ainda, verso 8. Perguntou ainda o Senhor a Satanás: observaste o meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desvia do mal. Então respondeu Satanás ao Senhor: porventura Jó, debalde, teme a Deus? Acaso não o cercaste com sebe a ele, a sua casa e a tudo quanto tem? A obra de suas mãos abençoaste, e os seus bens se multiplicam na terra. Estende, porém, a mão e toca-lhe em tudo quanto tem, e verás se não blasfema contra ti na tua face. Diz o Senhor a Satanás: eis que tudo o que ele tem será em teu poder. Somente contra ele não estendas a mão. E Satanás saiu da presença do Senhor. Então é agora. Vamos agora aqui. Agora eu vou acabar com tudo aí. E tu vai ver, hein, Deus, se ele não vai fazer o domingo da revolta. E depois, seguindo aqui a história, em um único dia Jó perdeu casa, filhos, gados, servos e todos os seus bens. E ele perdeu tudo porque ele tinha feito algo de mal, algo de ruim? Não. Ele estava inocente e sendo provado por quem? Por Deus. Tem pessoas que dizem assim: em graça Deus não prova ninguém não. Tem gente que pensa que não prova, mas eu vou mostrar com a Bíblia que Deus prova. Em graça Deus prova a você também. Deus provou a Jó, provou a Abraão, provou aos profetas, provou ao Senhor Jesus. Ele também vai provar a ti. Daqui a pouco a gente vai chegar lá. Olha, passar por tudo isso não é fácil para uma mente humana, hein? Olha o que diz aqui o capítulo 1, verso 20. 1:20. Depois que tudo sucedeu, né? Então Jó se levantou, depois que ele perdeu tudo, rasgou o seu manto, raspou a cabeça e lançou-se em terra e o adorou. E disse: nu saí do ventre de minha mãe e nu voltarei. O Senhor o deu e o Senhor tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Você tem que ter muita comunhão com Deus, mas muita, para continuar servindo a Deus assim. Você tem que ter muito conhecimento na mente da graça de Deus para entender que Deus é Senhor do bem e do mal. Que o mesmo que livra você de todas as tribulações e aflições é o mesmo que permite todas elas. Se observa aqui que ele não disse que Deus ruim, que Deus mau, esse Deus se esqueceu de mim. Como pode? Se ele me amasse, nada disso teria acontecido. Ele não me ama. Que diferença de Jó para cá, para o nosso tempo, olhando no geral as igrejas, que diferença de Jó para cá. Veja que isso aqui é para a gente aprender. Isso é para o nosso ensinamento, para a nossa maturidade, para quando a gente passar pelas coisas, a gente ter a mesma maturidade que esse homem teve. E esse homem nem tinha um conhecimento da graça, e já vivia assim, em respeito a quem? A Deus. Agora, olha para o cenário das igrejas religiosas. É a revolta. Hoje é o domingo da revolta. Ó Deus, o Senhor vai ter que mostrar, o Senhor vai ter que provar que o Senhor é Deus. É agora, é agora, é agora. Ó Senhor, meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus. E aquela coisa toda que você já sabe. E é todo mundo gritando, berrando e chamando a atenção de Deus. E vamos provar a Deus. A Deus não se prova. Deus sim pode provar a mim e a você, mas você provar a Deus? Ele te dá vida todo dia, você está de pé graças a Ele. Provar a Deus? Deus não se prova. Paulo até diz: não ponhamos o Senhor o quê? À prova, como é costume de alguns. Pelo amor de Deus, a Deus não se prova. Então se observa aqui que esse homem,
não entrou em questionamento. Agora, seguindo um pouquinho mais, veja o que diz o capítulo 2, verso 7, 2:7. Então saiu Satanás da presença do Senhor e feriu a Jó de tumores malignos, desde a planta do pé até o alto quê? Da cabeça. Como se não bastasse, o corpo dele ficou doente. Que coisa, hein? Jó, sentado em cinza, tomou um caco para com esse raspasse. Meu Deus do céu, que terrível a situação. Então sua mulher lhe disse: ainda conservas a tua integridade, amaldiçoa a Deus e morre, e nem como marido eu te quero mais. Mas ele lhe respondeu: falas como qualquer doida, temos recebido o bem de Deus, e não receberíamos também o mal? Em tudo isso não pecou Jó com os seus lábios. Será que estamos aprendendo desse homem alguma coisa aqui hoje? Será que nós estamos aprendendo alguma coisa aqui com ele? Sim, e muito. Veja, um homem sem conhecimento da graça, debaixo da lei, com tanta sabedoria assim, mais do que muitos que se acham doutores da Bíblia, até mesmo da graça de Deus aí. Isso nos ensina também que quando passamos por uma enfermidade, ou a enfermidade toca alguém da nossa casa, você não deve se revoltar contra quem? Contra Deus. Tem muitas pessoas que quando o corpo fica enfermo, ou a enfermidade toca alguém da família, a pessoa fica chateada, fica aborrecido, não quer nem mais congregar. Então, temos aqui algo que nos ensina a não sermos assim. Você tem que continuar firme. Há recompensas da parte de Deus para aqueles que suportam as provas. Amém? Se você suporta as provas, há recompensa. Jó suportou. E Deus multiplicou 2 vezes mais tudo o que ele havia perdido, porque ele suportou as provas. Se depois você for lá no capítulo 42, verso 10, lá está descrito que Deus multiplicou 2 vezes mais tudo que ele perdeu, porque ele suportou as provas. Lá em Tiago 1,12 também diz, não vai ter aqui para colocar no telão, mas você abra aí na sua Bíblia, olha só, Tiago 1,12, para confirmar isso que eu estou dizendo. Olha só que palavra maravilhosa em Tiago 1,12. Bem-aventurado o homem que suporta com perseverança, o quê? A provação. Pastor do céu, tudo que o senhor falou até agora se confirma com a Bíblia. Suporta, porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor promete aos que o amam. Você é recompensado em vida, desde já abençoado. Mas você precisa suportar até o fim. Aquele que perseverar até o fim, esse será o quê? Salvo. Você será livrado, será confortado, será prosperado, terá paz, terá serviço de anjos, etc, etc. Então veja, que aquele que suporta é recompensado por Deus. E como eu falei agora há pouco, tem pessoas que não acreditam que Deus prova alguém em graça. Em graça Deus não prova mais ninguém não, isso será lá na lei, mas em graça não. Em graça sim. E vamos a um verso que resume esse assunto. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 10, verso 13. Primeira carta de Paulo aos Coríntios 10, 13. Resume isso muito bem. Olha só. Em graça você também é provado, às vezes. 10, 13. Primeira carta de Paulo aos Coríntios. Não vos sobreveio tentação que não fosse o quê? Humana. Mas Deus é fiel e não permitirá que sejais o quê? Tentados, ou seja, provados, além das vossas o quê? Quem é que permite? Deus. Então em graça, pastor, a gente também é provado às vezes por quem? Por Deus.
Mas o mesmo que prova, depois te dá condições de andar sobre as águas. Diga, eu recebo. Te dá condições de andar sobre as águas. Olha o que diz aqui a conclusão dos versos. Olha o que diz aqui a conclusão do verso. Do comecinho mais uma vez. Não vos sobreveio tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel e não permitirá que sejais tentados além das vossas forças. Pelo contrário, juntamente com a tentação, com a provação, vos proverá o quê? Livramento. Eu provo, mas também te dou condições de andar sobre as águas, de sorte que a possais o quê? Suportar. Diga, eu recebo essa palavra. Então, Jó foi provado, Abraão foi provado, os profetas, Jesus, e às vezes somos também, conforme a vontade de quem? De Deus. Mas o mesmo diz, eu vou te dar livramento, eu permito, eu faço a coisa, mas também eu limpo a tua barra, e eu sou soberano em todas as coisas. E eu pergunto uma vez mais, será que você consegue amar um Deus assim? Você que está aí do outro lado, acompanhando essa reunião pela internet, você consegue amar um Deus assim? Se você consegue, eu convido você a orar junto comigo, e você também que está aqui, vamos estar de pé e agradecer por essa palavra. Você que consegue agradecer, adorar e amá-lo por essa palavra, por saber de tudo isso. Como vale a pena congregar, Senhor. O teu alimento nos dá força para a semana inteira, para o mês inteiro, nos dá força para o nosso viver sobre a terra, Senhor. Muito obrigado por essa mensagem que falou da tua soberania, do teu amor, da tua grandeza, do Deus que nos livra de todas as aflições, e é o mesmo que permite todas elas. Obrigado, Senhor. E o mesmo que permite tudo diz: eu nunca desamparo o justo, eu nunca vou te abandonar, você nunca vai mendigar o pão, nunca vai faltar o sustento para você, porque você é o meu justo, o meu escolhido, o meu filho amado. E eu consigo te agradecer e te amar, Senhor. E eu estou firme na tua graça. E sei que ela nunca vai falhar comigo. E nem a tua justiça, nem o teu amor, nem o teu poder. Onde quer que eu esteja, o Senhor sempre estará comigo, me conduzindo em triunfo. Quando algo acontecer, eu sei, o meu Deus é soberano, está no controle disso também e daquilo. Sou mais que vencedor. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Recebo livramento das tribulações, Senhor, na minha vida, livramento das preocupações, do medo, da doença. Recebo livramento, Senhor, e declaro um domingo maravilhoso, uma semana maravilhosa, abençoada, um mês de muita satisfação, de muita provisão, porque Tu és um Deus que disse para mim: eu vou te livrar das muitas aflições. Assim eu recebo, porque o Senhor nos prova, mas se a gente for perseverante, a gente será recompensado, a gente é bem-aventurado. E eu me recebo firme, recebo suportando tudo que eu estou enfrentando, Senhor, para desfrutar da Tua promessa, como foi ensinado, como foi dito na Tua palavra nessa manhã. Eu creio, estou de acordo e digo: te amo, e digo: o Senhor é um Pai maravilhoso, e digo: estou firme na Tua graça, jamais vou retroceder, jamais vou abandonar,
quero estar sempre aqui me alimentando dela, mesmo sabendo de tudo que o Senhor falou hoje. Eu te amo, eu te amo, eu te amo. Louve ao Senhor. Isso. O Senhor é o meu Deus. É um Pai bondoso, maravilhoso. Graças a Deus. Se despeça desse irmão e diga: olha, o Pai te ama muito. Igreja Vida Cristã em Cristo Jesus. A igreja que estimula a sua fé sem desprezar a sua inteligência. Ministério Pastor Sandro Diniz.